6h28 da manhã, a repórter Maju Arruda Leite está ao vivo conosco aqui no Pulo do Gato para trazer mais informações sobre o caso envolvendo a morte daquele motorista de aplicativo atingido em alta velocidade por um outro motorista que dirigia um Porsche em São Paulo no feriado da Páscoa. O delegado responsável pelo caso solicitou um novo pedido de prisão contra o motorista. Maju Arruda Leite, quando que a justiça vai analisar esse pedido, hein, Maju? Bom dia para você. Oi, Pedro, um bom dia a você, bom dia a todos. A Justiça analisa esse pedido agora de manhã e, se acatar, Fernando Sastre, então, pode ser preso pela morte do Ornaldo Silva, motorista de aplicativo de 52 anos. A Polícia Civil pediu pela segunda vez a prisão do empresário Fernando Sastre Andrade Filho, de 24 anos. Quais foram os argumentos do delegado responsável pela investigação para pedir essa prisão preventiva, que é por tempo indeterminado? Risco à ordem pública, ou seja, o Fernando poderia cometer o mesmo crime novamente, risco de obstrução da investigação, então ele poderia ameaçar ou subornar as testemunhas, e também garantia da futura aplicação da pena, risco de fuga do país. O Ministério Público de São Paulo também se manifestou a favor da prisão preventiva de Fernando. A promotora de justiça, Monique Raton, ela pediu que a Justiça também suspendesse a habilitação de Fernando Sastre, além de apreender o passaporte dele. E ela também solicitou ao juiz uma fiança de R$500 mil, caso aconteça, né, essa possibilidade da fiança, isso porque ele tem uma alta capacidade financeira, é sócio de uma construtora aqui na capital paulista, tem 3 empresas no nome dele, então a Justiça, o Ministério Público também solicitou ao juiz que estipule essa fiança de R$500 mil. Lembrando, né, Pedro, é o segundo pedido de prisão. No primeiro pedido, a juíza do plantão disse que não tinha ali os argumentos necessários para a prisão dele, que tinha sido apenas sustentado, é o que ela escreve na decisão, que a prisão só tinha sido sustentado o pedido pela gravidade dos fatos e pelo clamor público por justiça, e que apesar de Fernando ter fugido do local do acidente, a magistrada colocou ali que o empresário se apresentou espontaneamente na delegacia. A gente lembra que ele se apresentou 38 horas depois do acidente que aconteceu no dia 31, no último dia 31. Então, agora, pela manhã, a Justiça vai analisar esse segundo pedido de prisão com os argumentos do delegado responsável pelo caso do 30DP no Tatuapé, e se acatar, então, Fernando Sastre pode ser preso também a qualquer momento. Volto com vocês. E falta saber também o que aconteceu com os policiais militares que atenderam esse caso, né, Maju? Porque, afinal de contas, como é que eles deixam o sujeito que está envolvido num acidente como esse, dessa gravidade, que tirou a vida do motorista de aplicativo, sair do local dessa forma, sem nenhum tipo de acompanhamento? Ainda que ele precisasse de algum tipo de auxílio médico, a polícia devia ter feito esse acompanhamento, né, ter colhido ali o exame para saber se ele tinha ou não ingerido bebida alcoólica. Tem uma testemunha-chave nesse caso, que é a amiga do condutor do Porsche, que estava com ele, eram 2 casais que saíram lá para confraternizar. Ela disse à polícia que todos ingeriram bebida alcoólica, e até no momento de pegar o carro na saída, a namorada disse para o condutor da Porsche que não queria que ele fosse dirigindo. Aí eles chegaram num acordo aqui que os 2 amigos iam no Porsche e as 2 mulheres saíram no outro carro. Então, tudo isso tem que ser colocado no balaio da investigação, né, Maju? Com certeza, Pedro. A Juliana, que é a namorada de Marcos Vinícius, inclusive o Marcos Vinícius, amigo de Fernando, que estava ao lado dele no Porsche, está internado em estado grave, fez uma cirurgia, perdeu o baço, está em um estado bem delicado ainda no hospital. Ele segue internado desde o dia 31. E o que a Juliana, a namorada dele, disse aos policiais, o depoimento que foi prestado na última quarta-feira, que eles saíram em um restaurante antes de ir à casa de pôquer, na Anália Franco, e lá todos teriam bebido
alguns drinks. E também houve essa discussão minutos antes dele pegar o Porsche, porque a discussão foi o seguinte: a namorada dele não queria que ele pegasse no volante porque ele estava visivelmente um pouco alterado. Foi as palavras que a Juliana usou em depoimento, por isso que Marcos Vinícius foi ao lado dele e elas foram no carro de trás. E nas palavras ainda do depoimento da Juliana, ela disse que ele estava indo de boa, tranquilo, e em um determinado momento ele acelerou, ela perdeu ele de vista e depois ela descobriu que teve esse acidente. Também tem outras testemunhas ainda a depor. O depoimento do Marcos Vinícius é um depoimento muito importante, assim como da namorada de Fernando Sastre, que ainda não tem uma data certa, mas há uma expectativa dela depor nesses próximos dias ao longo dessa semana. Repórter Maju Arruda Leite acompanhando esse caso, é importante sobre os desfechos aí, muita coisa errada. Você já percebeu o que aconteceu pelas histórias que foram contadas até agora, né? Já deu para concluir o que aconteceu exatamente nesse caso. Só mais um ponto, Pedro. Fala, em Maju. relação aos policiais militares, é importante a gente dizer aqui que foi instaurado inquérito, a polícia instaurou uma sindicância para apurar a conduta desses agentes. Eles vão recolher, ver se é possível ver as imagens das câmeras corporais e, se forem analisadas e comprovado esse descumprimento, de acordo com a última nota ainda da Secretaria da Segurança Pública, os policiais serão responsabilizados caso seja comprovado o descumprimento dos procedimentos operacionais, no caso, ter liberado a mãe e o filho sem ali fazer as diligências necessárias, como o teste do bafômetro. Sim, Maju, mas é só pegar a câmera e analisar. Não entendo por que tanta demora, né? Não é só pegar o vídeo da câmera e analisar, ver se a câmera estava funcionando, ver o que aconteceu, como é que foi a troca de conversas, chamar esses policiais ali para um depoimento, perguntar por que o jovem foi liberado sem mais nem menos, se ele estava envolvido num acidente dessa gravidade. Essa demora que a gente não está entendendo, né? É isso que precisa ser explicado. Falar que vai apurar, que vai de alguma forma afastar os policiais, é óbvio que eles vão ser afastados se ficar constatado alguma irregularidade. Que nós precisamos de providências nesse caso aqui. E foi muito bem o delegado agora fazer esse novo pedido de prisão preventiva para o condutor do Porsche. Não é razoável que ele tenha fugido do flagrante e agora saia pela porta da frente da delegacia zombando da cara de todo mundo porque não fez o teste do bafômetro, né? Nós precisamos dar mais seriedade para a investigação. Afinal de contas, uma vida foi perdida de um trabalhador, motorista de aplicativo que estava circulando por São Paulo para ganhar o pão de cada dia e foi atropelado por um jovem irresponsável que estava em alta velocidade, para dizer o mínimo aqui. 6h35.